Nessa aula, analisamos o teorema da completude. Esse teorema, ele estabelece a implicação inversa àquela que consideramos no teorema da correção. Ou seja, lá no teorema da correção, diz o seguinte: se uma fórmula é uma tautologia, então existe uma prova. Aqui, no teorema da completude, é o inverso. Se a fórmula é uma tautologia, então existe uma prova. Para começo de conversa, olha só que palavra interessante. Teorema da completude. Completude, é isso mesmo. Palavrinha simpática que vem de completo. Ou seja, o teorema da completude traduz para nós a noção de completeza. Ou seja, se é verdade, então o sistema é completo, nos dá a prova. Então, vamos perceber, vamos tentar entender inicialmente o que isso significa no caso dos tablôs semânticos, que é um sistema completo. No caso dos tablôs semânticos, isso significa dizer o seguinte: se H é uma tautologia, então existe um tablô fechado a partir de não H. Isso é a noção de completude no âmbito dos tablôs semânticos. Ou seja, no âmbito dos tablôs semânticos, o inverso da implicação estabelecida no teorema da correção é verdadeira. Ou seja, tautologia implica a existência de prova. Isso é o inverso do que estabelecia o teorema da correção. Prova implica em verdade. Veja então o enunciado do teorema da completude. Teorema da completude. Seja H uma fórmula da lógica proposicional. Se H é tautologia, então existe um tablô semântico fechado associado a não H. Ou seja, se H é tautologia, então existe uma prova de H. E nessa prova de H, só para lembrar, não esqueça de negar H na construção do tablô semântico. Não esqueça a negação de H na construção do tablô semântico. O teorema da completude, como também o teorema da correção, são resultados fundamentais do método dos tablôs semânticos. Por isso, vale a pena falar um pouco mais sobre eles. Mesmo que não demonstremos tais teoremas formalmente, é importante entender claramente o que eles estão dizendo. Por exemplo, o teorema da completude diz que se uma fórmula é uma tautologia, então a prova dela, existe uma prova dela nos tablôs semânticos. Ou seja, no âmbito dos tablôs semânticos, temos uma completeza nesse sentido. O que é verdadeiro possui prova. O método não deixa escapar nenhuma tautologia, pois todas possuem pelo menos uma prova. Por isso ele é completo. Interessante, né? Bom, mas afinal, por que é difícil demonstrar tal teorema? Olha, eu diria o seguinte: nesse caso a dificuldade da demonstração é maior do que no caso da correção. No caso da correção, a gente até deu uma ideia do que seria, porque é uma justificativa da correção. Aqui no caso da completude é mais difícil pelo seguinte: pois devemos provar a existência de uma prova. E, olha, nem sempre provar a existência de um objeto, de uma coisa, é fácil. Porque podemos provar a existência de uma coisa sem exibir a tal coisa. E isso é frequente em matemática. A prova de existência de algo sem exibir o algo. Mas enfim, uma forma de perceber a importância de tais teoremas é considerar o que significa um sistema que não é correto e nem completo. Olha, o
Os tableaus semânticos, como a gente está dizendo, é correto e completo. Mas o que significaria um sistema não ser nem correto e nem completo? O que é isso? Vamos analisar tais fatos esquematicamente. Veja, como sabemos, o teorema da correção nos diz o seguinte: se há uma prova, então H é tautologia. Ou seja, o teorema da correção nos diz que essa implicação ela é verdadeira. Se tem uma prova de H, então H é tautologia. Por outro lado, o teorema da completude nos diz que essa implicação é verdadeira. Ou seja, se H é tautologia, então existe uma prova de H nos tableaus semânticos. Em outras palavras, dada essa implicação e concluímos que os tableaus semânticos, esse sistema dos tableaus semânticos, ele é um sistema correto, dada essa implicação, e completo, dada essa implicação. O que ocorre em um sistema não correto e não completo? Entender isso é importante. Olha, se o sistema não é correto, essa implicação é falsa. Se ele não é completo, essa implicação é falsa. Vamos tentar entender o que significa uma implicação dessa ser falsa e o que significa uma implicação como essa ser falsa. Primeiro, essa implicação. Olha, se temos que essa implicação é falsa num sistema não correto, então nesse sistema existe fórmula, tal que existe prova, isso aqui é verdadeiro, mas a fórmula não é tautologia, ou seja, isso aqui é falso. Ou seja, num sistema não correto, é verdade que tem prova de H, mas é falso dizer que H é tautologia. Por isso, essa implicação é falsa. Ou seja, num sistema não correto, essa implicação é falsa. E o que significa tudo isso? Significa o seguinte, que num sistema não correto, nesse sistema, é possível provar o que não é verdade. E um sistema desse é horrível. Imagina um sistema no qual provamos aquilo que não é verdadeiro. Olha, para que serve um sistema desse? O mínimo que devemos esperar de qualquer sistema é a sua correção, ou seja, que ele me prova coisas corretas. Ou seja, se há prova, então aquilo que está sendo provado, que foi provado, é correto, é tautologia. Por outro lado, o que significa essa implicação ser falsa? Olha, nesse caso, temos o antecedente verdadeiro e o consequente falso. Ou, em outras palavras, essa implicação ser falsa significa dizer que existe fórmula H, tal que H é tautologia, o antecedente é verdadeiro, mas não existe prova de H. Não existe essa prova. Ou seja, é verdade que H é tautologia, mas é falso que existe prova de H. Por isso, essa implicação é falsa. Bom, mas afinal, se por um lado, o teorema da correção nos diz que um sistema não correto não serve para nada, o que dizer sobre um sistema não completo? Olha, nesse sistema não completo, o que concluímos é que há verdades sem prova no sistema. Ou seja, o mecanismo de prova do sistema não é poderoso o suficiente para provar todas as verdades. Há verdade sem prova. Então, não ser completo significa exatamente isso, que as verdades transcendem a noção de prova no sistema. O sistema não é completo nesse sentido, ele não capta, usando suas provas, todas as verdades. Eu diria o seguinte: o mundo seria uma maravilha se pudéssemos definir um sistema correto e completo que provasse tudo o que fosse pertinente ao conhecimento humano. Seria uma maravilha. Imagina, todas as verdades possuiriam uma prova. E tudo que fosse provado seria verdade. Esse foi o sonho racionalista. O sonho de que razão é suficiente.
Ou seja, em outras palavras, isso é a tese da razão suficiente. A razão consegue abraçar tudo, resolver tudo. Entretanto, hoje sabemos que tal projeto não é possível. Ou seja, não é possível definir um sistema de tudo que seja correto e completo. Mas o incrível é que muita gente ainda continua acreditando em tal possibilidade. Por exemplo, o cientificismo. Olha, no cientificismo existe uma crença de que a ciência, além de correta, é completa. Em outras palavras, todas as verdades que existem poderão ser provadas usando a ciência. A ciência completa. Entretanto, como ainda veremos nesse curso, temos o teorema da incompletude de Gödel. Esse teorema nos mostra que a aritmética não é completa. Ou seja, o teorema nos mostra que no âmbito da aritmética há verdades que não têm prova. Mas aí parece uma coisa interessante disso, né? Puxa, a aritmética é a linguagem da ciência. A ciência, a física, por exemplo, se fundamenta na aritmética. É ponto de partida para fazer a física. Por isso, o cientificismo, que prega a completude da física, da ciência, precisa ser repensada. É muito bom estudar lógica. Em lógica, pensamos sobre essas coisas e passamos a ser mais humildes, ter mais cuidado com aquilo que podemos fazer. Para finalizar a aula, vamos mudar um pouquinho de assunto. Para finalizar a aula, vamos apresentar um resultado importante sobre tablôs semânticos. Esse resultado nos diz o seguinte: dado uma fórmula, se existe um tablô semântico, a partir da negação dessa fórmula, um tablô aberto, então esse tablô aberto nos dá uma informação muito interessante. A partir desse tablô aberto é possível definir uma interpretação que interpreta a fórmula como sendo falsa. Veja o exemplo. Considere essa fórmula G e, em seguida, negue a fórmula G. Construa o tablô a partir da negação da fórmula G. O tablô que obtemos é um tablô que tem dois ramos. Um é fechado, porque aqui tem não P e aqui tem P. O outro é um ramo aberto. Esse ramo aberto nos dá uma informação muito importante a respeito de G. A partir desse ramo aberto, é possível definir uma interpretação I que interpreta a fórmula G, essa fórmula, como sendo falsa. E como é que fazemos isso? Olha, é só pesquisar, só olhar o ramo aberto. No ramo aberto eu tenho o símbolo proposicional P, então interpreto P como sendo verdadeiro. No ramo aberto eu tenho um símbolo não Q, então interpreto o Q como sendo falso. Em outras palavras, se aparece um símbolo proposicional, ele é interpretado como sendo verdadeiro. Se aparece a negação de um símbolo proposicional, o símbolo proposicional é interpretado como sendo falso. Essa interpretação definida dessa forma interpreta a fórmula G como sendo falsa. Basta verificar tal fato. Se eu colocar abaixo do P verdadeiro e abaixo do Q falso e desenvolver o raciocínio aqui, eu concluo que essa disjunção é falsa, ou seja, que G é falsa. Em outras palavras, dado um tablô aberto, sempre é possível definir uma interpretação que falsifica a fórmula. Por isso, dado uma fórmula, se associada à negação dela temos um tablô aberto, concluímos que a fórmula não é uma tautologia. Além disso, dado que consegui um tablô aberto,
É evidente, então, que não é possível obter um tableau fechado. Por quê? A partir do tableau aberto, defino uma interpretação que interpreta a fórmula como sendo falsa. E, se por acaso existisse tableau fechado associado à negação dessa fórmula, ela seria uma tautologia. E, pelo fato de existir o tableau aberto, concluímos que ela não é uma tautologia, ela pode ser interpretada como sendo falsa. É muito legal pensar sobre essas coisas, né? Correção, completude, por que não é tautologia, definir a interpretação que interpreta como sendo falso. Isso é um pouco do que é estudar lógica. É muito mais do que estudar tabelas verdades. É estudar interpretação. É estudar semântica. É estudar completude. É estudar correção. E é estudar sistemas de dedução.